A brisa salgada do mar invadia as janelas entreabertas do apartamento no terceiro andar, misturando-se ao cheiro de peixe frito que subia da cozinha comunitária lá embaixo. Era uma manhã abafada em uma cidade costeira do Nordeste brasileiro, onde o sol escaldante batia forte nas ruas de paralelepípedos e nos prédios antigos que se amontoavam entre o calçadão da praia e os morros íngremes. João, um homem de 35 anos com mãos calejadas de anos trabalhando como mecânico em uma oficina de barcos, acordou com o som distante das ondas quebrando na areia. Ao seu lado, no colchão fino que dividiam, dormia Maria, sua esposa de 28 anos, com a barriga proeminente de 7 meses de gravidez. Ela ressonava levemente, o rosto inchado pelo cansaço acumulado das noites mal dormidas. João se espreguiçou, sentindo o peso da rotina que os prendia àquele bairro operário, onde as casas de alvenaria se espremiam umas contra as outras, e o barulho das marés altas ecoava como um lembrete constante da precariedade da vida. Ele havia crescido ali, filho de pescadores que mal tiravam o sustento do mar imprevisível. Maria, por sua vez, viera de uma família de agricultores do interior, fugindo da seca que devorava as plantações anos atrás. Eles se conheceram em uma festa de São João, dançando forró sob as fogueiras na praia, e o casamento veio logo depois, como uma âncora em meio à instabilidade. Mas a vida não fora gentil. O salário de João mal cobria o aluguel do apartamento apertado, as contas da luz que piscava nos dias de temporal. E agora, com o bebê a caminho, a pressão só aumentava. Ele se levantou devagar, evitando acordá-la, e foi até a cozinha minúscula, onde preparou um café forte com pão amanhecido. Enquanto bebia, seu olhar vagou para o celular sobre a mesa de plástico. Uma mensagem piscava na tela. Saudades, amor. Hoje à noite. Era de Carla, a amante que ele conhecera 6 meses antes, em uma noite chuvosa no bar da esquina. Carla tinha 30 anos, trabalhava como recepcionista em um hotel na orla, e representava para João um escape da monotonia sufocante. Seus encontros eram furtivos, em motéis baratos nos arredores da cidade, onde o som das ondas abafava os sussurros de culpa. Ele respondia sempre com o coração acelerado, prometendo mundos que não podia dar, mas a excitação da proibição o viciava. Maria se mexeu no quarto, gemendo baixinho. João guardou o celular no bolso e voltou para ela. "Bom dia, meu bem", murmurou, beijando sua testa suada. Ela abriu os olhos, o rosto pálido contrastando com as sardas que o sol deixara em sua pele morena. "Dói um pouco aqui na barriga", disse ela, tocando o ventre com delicadeza. João franziu a testa, mas sorriu para tranquilizá-la. "É normal, vai passar. Hoje eu saio mais cedo da oficina, a gente vai no posto de saúde fazer aquele exame." Maria assentiu, mas seus olhos carregavam uma sombra de preocupação. A gravidez não fora planejada, mas eles a abraçaram como uma bênção, um recomeço. Ainda assim, os exames mostravam riscos, pressão alta, algo que o médico do SUS alertara nas consultas mensais no hospital público da cidade. O dia seguiu seu curso previsível. João desceu as escadas rangentes do prédio, passando pelas vizinhas que varriam as calçadas e trocavam fofocas sobre os últimos furtos na praia. A rua principal fervilhava com o movimento matinal. Camelôs montando barracas de frutas frescas, ônibus lotados cuspindo trabalhadores rumo às fábricas de processamento de camarão nos manguezais e crianças correndo para a escola com mochilas remendadas. Ele pegou o coletivo 12, que chacoalhava pelas avenidas margeadas por coqueirais, o ar-condicionado quebrado deixando o interior abafado como uma sauna. No caminho, sua mente divagava para Carla. Ela era diferente de Maria, mais livre com risadas que ecoavam como as ondas, e um corpo que o fazia se sentir vivo novamente. Mas a culpa o roía por dentro. Um veneno lento que ele engolia com cada mentira. Na oficina, o cheiro de óleo e salitre impregnava o ar. Seu chefe, um homem rude de bigode grisalho, gritava ordens enquanto João consertava o motor de um barco de pesca danificado pelo último vendaval. "Rapaz, foca no trabalho. Essa cidade não perdoa distraído", resmungou o patrão. João assentiu, mas seu telefone vibrou no bolso.
Outra mensagem de Carla. Meu pai tá perguntando de você. Diz que quer te conhecer direito. O pai dela, seu Antônio, era um viúvo teimoso que gerenciava uma pequena mercearia no bairro vizinho, um homem de poucas palavras e princípios rígidos, forjado nas secas do sertão. João sentiu um frio na espinha. Ele havia inventado uma história para Carla, dizendo que era solteiro, um viúvo recente em busca de estabilidade. A ideia de enfrentar seu Antônio o aterrorizava, mas o desejo de solidificar o que sentia por ela o impulsionava. À tarde, o inesperado aconteceu. Maria ligou para o celular de João, a voz trêmula e ofegante. João, tô passando mal, a barriga dói muito. O bebê não tá se mexendo direito. Ele largou as ferramentas no chão, o coração disparando como um motor engasgado. Fica calma, eu tô indo. Liga pro SAMU agora. Correu para a rua, acenando para um táxi que passava devagar. O trânsito caótico da hora do rush os atrasava, motos zigue-zagueando entre os carros, buzinas ecoando como um coro de desespero. Chegando ao apartamento, encontrou Maria pálida no chão da sala, o rosto contorcido de dor, uma poça de líquido ao seu lado. É a bolsa, João. O bebê. Ela murmurou agarrando sua mão. Ele a ergueu nos braços, o pânico nublando sua visão, e desceu as escadas aos tropeços. O SAMU chegou minutos depois, sirene cortando o ar salgado. Os paramédicos a colocaram na maca, verificando os sinais vitais enquanto a ambulância acelerava pelas ruas estreitas, luzes piscando contra os prédios descascados. João seguia no banco de trás, segurando a mão dela, as lágrimas escorrendo sem que ele percebesse. No hospital municipal, um prédio cinzento e lotado na periferia da cidade, o caos reinava. Corredores abarrotados de pacientes, o cheiro de desinfetante misturado a suor e ansiedade. A médica, uma mulher de jaleco amarrotado, examinou Maria rapidamente. Pré-eclâmpsia grave. Precisamos operar agora, cesariana de emergência. O risco para o bebê e para a mãe é alto. João congelou, o mundo girando ao seu redor. Enquanto empurravam Maria para a sala de cirurgia, ela apertou sua mão uma última vez. Cuida de mim, João. Promete. Ele assentiu, a voz presa na garganta. Sozinho no corredor frio, com azulejos rachados e bancos de plástico lotados de famílias angustiadas, ele tirou o celular do bolso. Tremendo, discou para Carla. Vem para o hospital. É agora. Eu não aguento mais isso. Minutos depois, Carla chegou, o rosto preocupado, o perfume floral contrastando com o ambiente estéril. Seu pai, seu Antônio, a acompanhava, franzindo a testa ao ver João ali, desgrenhado e pálido. O que está acontecendo, rapaz? Perguntou o velho, a voz rouca como o vento do mar. João olhou para Carla, o coração dividido entre o amor antigo e o novo, a culpa e o desespero. Em um impulso insano, enquanto o eco distante dos bisturis na sala de cirurgia preenchia o ar, ele se ajoelhou. Carla, casa comigo, eu te amo mais que tudo. As palavras saíram como um grito abafado, ecoando no corredor lotado, enquanto seu Antônio arregalava os olhos em choque. O corredor do hospital municipal ecoava com o burburinho abafado de vozes cansadas e o rangido ocasional de rodas de macas sendo empurradas. As luzes fluorescentes piscavam fracamente no teto, lançando sombras alongadas nos azulejos sujos de anos de uso intenso. Seu Antônio, com sua camisa xadrez desbotada e calças remendadas nas bainhas, ficou paralisado por um instante, os olhos castanhos endurecidos pelo sol do sertão fixos em João. O velho homem, que havia perdido a esposa para uma febre braba 10 anos antes, apertou os punhos ao lado do corpo magro, como se estivesse se preparando para uma briga de faca em uma feira de gado. Carla, ao seu lado, cobriu a boca com a mão, os olhos verdes arregalados de surpresa e confusão, o colar de conchas que usava balançando contra o peito acelerado. Que diabos é isso, rapaz? Explodiu seu Antônio, a voz rouca cortando o ar como uma lâmina enferrujada. Ele deu um passo à frente, o cheiro de tabaco e maresia grudado em sua pele envelhecida. Você me arrasta para cá no meio da noite, dizendo que é uma emergência, e agora isso? Pedir minha filha em casamento como se fosse um maluco de novela? Quem você pensa que é?
As palavras saíam carregadas de raiva acumulada, o sotaque arrastado do interior, misturando-se ao pavor de ver sua única filha envolvida em algo tão imprudente. Ele havia criado Carla sozinho, depois de trazer a família para a costa em busca de um futuro melhor, abrindo a mercearia com o suor de anos pescando em águas traiçoeiras. Para ele, o casamento era sagrado, uma promessa selada com trabalho duro e lealdade, não um capricho de homem desesperado. João permaneceu ajoelhado no chão frio, o joelho direito doendo contra o piso irregular, mas ele nem notava. Seu rosto, marcado por linhas de cansaço e suor, erguia-se para Carla, implorando com os olhos castanhos que tanto a cativaram nos primeiros encontros. Eu não aguento mais viver pela metade, Carla. Você me faz sentir inteiro. Casa comigo, por favor. A gente pode começar do zero, longe dessa bagunça toda. As palavras tremiam em sua voz, um misto de pânico e paixão que ele mal controlava. No fundo da mente, flashes de Maria na maca, o rosto pálido e suplicante. O martelavam como ondas quebrando em rochas, mas o desespero da emergência o cegava. Ele havia passado a vida inteira remendando o que se quebrava. Barcos, motores, promessas, e agora, com o bebê em risco e o peso da traição esmagando seu peito, via em Carla uma salvação ilusória. Carla recuou um passo, o salto baixo de seu sapato ecoando no corredor. Seu uniforme de recepcionista do hotel ainda estava amarrotado da correria para chegar ali, e o perfume leve de jasmim que ela usava parecia deslocado naquele ambiente de antisséptico e dor. João, o que você está fazendo? Você disse que era viúvo, que estava sozinho. Mas e agora? Essa emergência é de quem? Seus olhos dançavam entre o noivo improvisado e o pai, o coração batendo descompassado. Ela se lembrava das noites em que João chegava ao motel com olhares furtivos, contando histórias de uma vida solitária, de um amor perdido no mar. Aquilo a tocara, a fizera se abrir como não fazia há anos, desde o fim de um namoro ruim com um pescador bêbado. Mas agora, o ar ao redor parecia denso de segredos não ditos, e o medo de ser mais uma peça em um jogo alheio a invadia como uma maré alta. Antes que João pudesse responder, uma enfermeira de plantão, com o rosto exausto sob a touca, passou apressada, carregando uma bandeja de instrumentos. Senhor, por favor, abaixe o tom. Tem gente precisando de paz aqui. Seu Antônio ignorou o aviso, inclinando-se para puxar João pelo colarinho da camisa suja de graxa. Levanta daí, homem. Minha filha não é troféu para você ganhar no desespero. Eu te conheci na mercearia, você comprando pão e sorrindo falso. Se tem algo escondido, desembucha agora, ou eu mesmo te boto para correr. O velho tremia de fúria, as veias no pescoço saltando, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos, a de um pai que via a filha correndo para o mesmo abismo que ele evitou por tanto tempo. João se levantou devagar, as pernas bambas, e encarou seu Antônio. Eu errei, seu Antônio. Tenho uma esposa. Ela está lá dentro, operando agora. O bebê pode não sobreviver. As confissões saíram aos tropeços, como se cada palavra doesse mais que um soco. Carla soltou um gemido baixo, cobrindo o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo entre os dedos. Casado? Com uma grávida? Meu Deus, João, como você pôde? A dor em sua voz era crua, ecoando as decepções que ela carregava desde a infância, quando a mãe partira cedo demais, deixando-a com um pai rígido e um mundo de responsabilidades prematuras. O tempo pareceu esticar no corredor, enquanto famílias em bancos próximos observavam em silêncio, seus próprios dramas se entrelaçando no ar pesado. Uma senhora idosa, com um rosário nas mãos, murmurou uma prece baixinho, o som se misturando ao zumbido distante de monitores na UTI. João estendeu a mão para Carla, mas ela se afastou, o corpo rígido como uma concha fechada. Eu te amava de verdade, sussurrou ela, a voz embargada. Mas isso é traição demais. Seu Antônio colocou o braço ao redor dos ombros da filha, guiando-a para longe, os passos ecoando como um adeus definitivo. Vamos embora, menina. Esse aí não presta.
Sozinho novamente, João encostou-se à parede fria, o peito arfando. O relógio na parede marcava 2 da madrugada, e o sol da manhã costeira já infiltrava as janelas altas, tingindo o caos de um laranja melancólico. Ele deslizou até o chão, a cabeça entre as mãos, o remorso o consumindo como o salitre que corroía os barcos na oficina. Longe dali, na sala de cirurgia, o destino de Maria e do bebê pendia em um equilíbrio frágil, alheio ao furacão que João havia desencadeado. A culpa o sufocava, misturada a um vazio que o fazia questionar cada escolha da vida. Do casamento apressado com Maria, aos encontros roubados com Carla. Naquele hospital periférico, onde o SUS lutava contra a sobrecarga diária, ele se sentia mais invisível que nunca. Um homem comum afogado em suas próprias ondas de erro. Minutos se arrastaram como horas, até que a porta da sala de cirurgia se abriu com um rangido. A médica saiu, o jaleco salpicado de suor, e procurou por João com o olhar. — Você é o marido? Ele se levantou de um pulo, o coração na garganta. — Sim. — Como ela tá? A resposta veio devagar, carregada de alívio e cautela. — A mãe tá estável, mas o bebê precisou de cuidados intensivos. É prematuro, mas lutador. João assentiu, as lágrimas voltando. Mas o peso do que havia feito naquela noite o ancorava ao chão, impedindo qualquer celebração. Enquanto corria para o quarto de recuperação, o eco das palavras de Carla ressoava em sua mente, um lembrete cruel de que algumas cirurgias não consertam o que o coração quebra. O quarto de recuperação era um cubículo apertado no ala de maternidade do hospital municipal, com paredes de um branco desbotado, que o sol da manhã filtrava através de persianas tortas. O ar carregava o cheiro persistente de iodo e lençóis lavados às pressas, misturado ao burburinho distante de mães chorando e enfermeiras correndo pelos corredores. Maria jazia na cama estreita, o rosto ainda pálido sob a luz crua, uma intravenosa fincada no braço magro. O monitor ao lado bipava ritmicamente, ecoando o pulsar fraco de sua vida, enquanto ela piscava devagar, emergindo do torpor da anestesia. Seus cabelos pretos, úmidos de suor, grudavam na testa, e a barriga agora vazia parecia um vazio que a engolia por dentro. João parou na porta, as mãos sujas de graxa tremendo ao girar a maçaneta enferrujada. Ele havia lavado o rosto na pia do banheiro público, mas os olhos vermelhos traíam a noite insone, o remorso que o corroía como ferrugem em um motor antigo. — Maria, murmurou, aproximando-se devagar, como se temesse que ela se desfizesse ao toque. Ela virou a cabeça levemente, os olhos castanhos encontrando os dele com uma fragilidade que o partiu ao meio. — O bebê. Onde ele tá? Perguntou ela, a voz rouca e fraca, como o vento que soprava fraco pela costa após uma tempestade. — Ele tá na UTI neonatal, amor. Os médicos disseram que é prematuro, mas forte. Vai ficar bem, eu prometo. João sentou na cadeira de plástico ao lado da cama, pegando a mão dela com cuidado, sentindo o calor fraco da pele contra a sua. Calejada de anos consertando redes de pesca e motores enferrujados. Mentira e verdade se misturavam em sua mente. Ele não sabia se o bebê sobreviveria àqueles primeiros dias críticos, com pulmões imaturos lutando contra o ar salgado que invadia as janelas do hospital. Maria apertou a mão dele de volta, um sorriso tênue curvando seus lábios rachados. — Eu senti tanto medo, João. Achei que a gente ia perder tudo, mas agora eu só quero ver ele. Lágrimas escorreram pelo canto de seus olhos, traçando linhas salgadas na pele exausta. Ele assentiu, engolindo o nó na garganta, o peso da traição pulsando como uma ferida aberta. Como poderia contar a ela sobre Carla, sobre o joelho no chão frio do corredor, as palavras impulsivas que haviam destruído não só sua aventura, mas qualquer resquício de dignidade que restava? Em vez disso, ele se inclinou, beijando a testa dela com ternura forçada. — Eu cuidei de você como prometi. Fica descansando, eu vou falar com o médico sobre o bebê. Saiu do quarto com as pernas pesadas, o corredor agora iluminado pelo sol que subia alto, tingindo o caos de um dourado enganoso. Famílias se aglomeravam nos bancos,
algumas com flores murchas nas mãos, outras com rostos marcados pela pobreza que forçava partos em hospitais lotados como aquele. Do lado de fora do hospital, o ar da manhã costeira batia revigorante, carregado do cheiro de peixe fresco dos barcos que atracavam no porto próximo. João acendeu um cigarro com mãos trêmulas, encostando-se à grade enferrujada que separava o pátio do trânsito barulhento da avenida principal. Motos e ônibus lotados passavam, cuspindo fumaça e trabalhadores rumo às fábricas de salga nos manguezais. Ele precisava pensar, mas o telefone vibrou no bolso, uma mensagem de Carla. Não me procure mais, você destruiu tudo. As palavras o acertaram como um soco no estômago, e ele apagou o cigarro no chão rachado, sentindo o vazio se expandir. Enquanto isso, na mercearia de seu Antônio, no bairro adjacente à orla, o sol filtrava pelas prateleiras de latas enferrujadas e sacos de farinha. O lugar era um oásis precário em meio às ruas de areia e casas de taipa, com o balcão de madeira marcado por anos de negociações apressadas. Carla arrumava as gôndolas com movimentos mecânicos, os olhos inchados de choro contido, o uniforme do hotel trocado por uma blusa simples de algodão. Seu pai, atrás do caixa, cortava pão com uma faca cega. O silêncio entre eles pesado como o ar úmido da maré baixa. "Menina, você tá quieta demais desde ontem", disse ele por fim, a voz rouca suavizada pela preocupação paternal. Ele havia passado a noite em claro, remoendo a cena no hospital, a raiva dando lugar a uma tristeza profunda por ver a filha machucada. Carla parou, uma lata de leite condensado na mão, e deixou escapar um suspiro. "Pai, eu me sinto uma idiota. Ele mentiu para mim desde o começo, casado, com uma mulher grávida, e ainda pede em casamento no meio do caos? Como eu não vi?" As lágrimas voltaram, quentes e amargas, escorrendo pelo rosto enquanto ela se encostava ao balcão. Seu Antônio largou a faca e contornou o móvel, abraçando-a com braços fortes, marcados por veias salientes de quem carregava caixas de suprimentos sozinho. "O mundo tá cheio de homem assim, filha. Eu vi muitos na seca do interior, prometendo o céu e entregando poeira. Mas você é forte, como sua mãe era. Não deixa isso te quebrar." Ele a apertou, o cheiro de tabaco e pão fresco envolvendo-a como um escudo, lembrando-a das noites em que ele contava histórias do sertão para afastar os medos da infância. De volta ao hospital, João esperava na UTI neonatal, uma sala envidraçada onde incubadoras zumbiam como colmeias. O bebê, minúsculo e rosado, lutava sob tubos e máscaras, os olhos fechados em um sono frágil. Uma enfermeira de plantão, com o rosto bondoso sob a touca, permitiu que ele se aproximasse. "Ele se chama o quê?" perguntou ela, ajustando um monitor. "Pedro", respondeu João, a voz embargada, tocando o vidro com a ponta dos dedos. Pedro, o nome que Maria escolhera, em homenagem ao avô pescador que se perdeu no mar. Ali, vendo o filho lutar, a culpa o invadiu como uma onda avassaladora. Ele havia traído não só Maria, mas o futuro que construíam com unhas e dentes, em um bairro onde o mar dava e tirava sem piedade. Horas depois, no quarto, Maria adormeceu exausta, e João saiu para o pátio, onde o sol do meio-dia escaldava o concreto. Ele ligou para a oficina, pedindo folga ao chefe rude, que resmungou algo sobre responsabilidade. Mas João não se importava. O trabalho parecia distante agora, um eco da vida que ele quase jogara fora. Caminhando pela avenida margeada de coqueiros, o vento salgado bagunçando seus cabelos, ele avistou a praia ao longe, as ondas lambendo a areia como um convite à reflexão. Precisava consertar o que quebrara, falar com Carla, implorar perdão a Maria, ser o pai que Pedro merecia. Mas o caminho era árduo, pavimentado com as ruas irregulares da cidade, onde famílias como a dele lutavam contra a invisibilidade diária. Na mercearia, seu Antônio observava a filha servir um cliente idoso, uma senhora que comprava arroz a prazo, os olhos dela ainda vermelhos, mas com uma faísca de determinação. "Pai, eu vou superar isso", disse Carla baixinho, enquanto a porta tilintava com a saída da cliente. Ele assentiu, orgulhoso. "É assim que se faz, menina. Um dia de cada vez."
Longe dali, João parou em uma banca de frutas na calçada, comprando mangas maduras para Maria, o suco doce escorrendo pelas mãos como lágrimas não choradas. A vida seguia, implacável como as marés, forçando-o a enfrentar as ondas que ele mesmo criara. Dias se arrastaram no hospital municipal como as ondas preguiçosas que batiam na praia distante. Mas para João, cada hora era um peso invisível sobre os ombros. O sol escaldante do Nordeste infiltrava-se pelas janelas gradeadas do quarto de Maria, onde ela descansava em uma cama que rangia a cada movimento. O ar-condicionado quebrado zumbia inutilmente, deixando o ambiente úmido e pegajoso, misturado ao cheiro de remédios e lençóis que nunca secavam por completo. Maria, ainda fraca da cirurgia, passava as tardes olhando para o teto rachado, os olhos perdidos em um vazio que João não ousava sondar. O bebê, Pedro, permanecia na UTI neonatal, uma bolha de vidro e tubos que o isolava do mundo, seu corpinho minúsculo lutando contra infecções precoces que os médicos combatiam com antibióticos intravenosos. "Ele está melhorando, né?" perguntava Maria toda manhã, a voz um fio tênue, e João assentia, forçando um otimismo que não sentia. Ele mal dormia, revezando-se entre o quarto dela e a UTI, onde o zumbido constante dos monitores o hipnotizava como um mantra de culpa. A conta do hospital começava a se acumular, remédios extras, exames que o SUS demorava a aprovar, e o aluguel do apartamento no bairro Operário que vencia em poucos dias. João voltava à oficina apenas pela manhã, consertando barcos com mãos que tremiam, o chefe resmungando sobre a produtividade baixa. "Tá com a cabeça no mar, rapaz! Aqui não é lugar para devaneio!" rosnava o homem de bigode grisalho, enquanto o cheiro de salitre e óleo impregnava a pele de João como uma segunda camada de remorso. No intervalo, ele comia um pastel frito na barraca da esquina, o óleo quente queimando a língua. Mas o gosto azedo da traição estragava tudo. Uma tarde, enquanto o sol batia forte nas ruas de paralelepípedos, João saiu do hospital com uma sacola de frutas que comprara no mercado municipal. Um labirinto de barracas onde vendedores gritavam preços e o ar fervilhava de cheiros de peixe fresco e manga madura. Ele caminhava pela avenida principal, o asfalto derretendo sob os pés, passando por ônibus lotados que cuspiam trabalhadores exaustos das fábricas de camarão nos manguezais. A mente divagava para Carla, cujas mensagens haviam cessado como uma maré que recua. Ele parou em uma praça sombreada por coqueiros, onde crianças brincavam com bolas de meia e velhos jogavam dominó em bancos de cimento. Sentou-se, o suor escorrendo pela nuca, e discou o número dela, o coração acelerado como o motor de um barco em mar revolto. O telefone tocou 3 vezes antes de Carla atender, a voz fria como o vento noturno da praia. "O que você quer, João? Eu disse para não me procurar." Ele engoliu em seco, o barulho de uma moto passando ao fundo abafando sua respiração. "Eu sei que errei feio, Carla, mas me deixa explicar. Foi o pânico, a pressão. Eu te amo de verdade. Não foi só um escape." Do outro lado, o som de pratos tilintando sugeria que ela estava na mercearia, ajudando o pai no fim do dia. "Amor, você tem uma família, João. Uma esposa que quase morreu, um filho lutando para viver. E eu? Fui só a distração, a mentira que você contou para o meu pai." A dor em sua voz cortava como faca, ecoando as noites em que ela sonhara com um futuro simples, longe da rotina do hotel onde recebia turistas com sorrisos falsos. João apertou o telefone, as unhas cravando na palma. "Não foi assim. Você me salvou da rotina que me sufocava, Maria e eu. A gente se amarrou jovem, sem pensar. Mas agora, com o Pedro, eu vejo que preciso consertar tudo. Me dá uma chance de te provar que sou melhor que isso." Carla riu, um som amargo e curto. "Provar? Você se ajoelhou no hospital, na frente do meu pai, enquanto ela estava na faca. Isso não se conserta com palavras bonitas. Meu pai tá furioso, e eu. Eu tô cansada de ser a segunda opção." O silêncio se esticou, interrompido apenas pelo grito de um vendedor de picolé na praça. "Adeus, João. Foca na sua família." A ligação caiu, deixando-o com o eco vazio no ouvido.
De volta ao hospital, o entardecer tingia os corredores de laranja, enquanto enfermeiras trocavam turnos com olhares exaustos. João entrou no quarto de Maria, encontrando-a acordada, folheando uma revista velha que uma voluntária deixara. "Trouxe manga para você", disse ele, colocando a sacola na mesinha de metal. Ela sorriu fracamente, mas seus olhos captaram a sombra em seu rosto. "O que houve? Tá com cara de quem brigou com o mundo." Ele sentou ao lado, pegando sua mão, sentindo o anel simples de casamento que usavam desde a igreja do bairro. "Nada, amor. Só o cansaço. O Pedro tá estável hoje. A enfermeira disse que amanhã a gente pode ver ele de perto." Maria apertou a mão dele, mas uma lágrima escorreu. Eu ouvi as enfermeiras falando. "O hospital tá lotado e os remédios pro bebê. O SUS demora e o aluguel. A gente vai perder o AP se não pagar." A realidade os esmagava como o calor úmido que invadia o quarto. João havia pego um empréstimo informal com o chefe da oficina. Uma dívida que crescia com juros vorazes, comum naquelas comunidades onde bancos eram distantes e a confiança se media em apertos de mão. "Eu resolvo, Maria. Vendo o motor reserva do barco se precisar. A gente sai dessa." Mas as palavras soavam vazias, ecoando a mentira maior que ele carregava. Naquela noite, enquanto Maria dormia sob o efeito dos analgésicos, João saiu para o pátio do hospital, onde o ar salgado misturava-se ao cheiro de chuva iminente. O céu escurecia com nuvens pesadas, prometendo um temporal que alagaria as ruas baixas do bairro. Ele acendeu um cigarro, o isqueiro tremendo em suas mãos, e avistou seu Antônio ao longe, parado perto da entrada como se esperasse alguém. O velho homem, com o chapéu de palha na mão, aproximou-se devagar. Os passos pesados no concreto molhado de orvalho. "Rapaz, a gente precisa conversar", disse ele, a voz rouca, mas firme, sem a raiva da noite da emergência. João apagou o cigarro, o coração disparando. "Seu Antônio, eu sinto muito pelo que fiz. Não mereço perdão, mas Carla não tem culpa." O pai dela cruzou os braços, as mangas da camisa xadrez enroladas, revelando antebraços marcados por anos de trabalho na mercearia. "Minha filha está sofrendo, João. Ela chora à noite, questionando tudo. Eu criei ela para ser forte, mas homem como você deixa cicatrizes." O vento soprou, carregando o som distante de ondas, e seu Antônio continuou. "Eu vim porque vi você aqui, lutando pela sua. Mas traição não some com um bebê na UTI. Se quer consertar, começa sendo homem de verdade. Deixa a Carla em paz e cuida da sua." As palavras acertaram como um vendaval, e João baixou a cabeça, lágrimas misturando-se ao suor. "Eu vou tentar, seu Antônio. Por ela, pelo Pedro, por mim." O velho assentiu, colocando a mão em seu ombro por um instante. Um gesto de compaixão relutante, forjada na dureza do sertão. A vida na costa é como o mar, traiçoeira, mas ensina. Não afunda mais ninguém. Ele se afastou, desaparecendo na noite que caía, deixando João sozinho com o rugido da tempestade que começava a desabar, chuva grossa batendo no telhado, como lágrimas acumuladas. No dia seguinte, o hospital acordou com o cheiro de terra molhada infiltrando os corredores. Pedro fora transferido para um berço comum, um milagre pequeno que encheu Maria de uma alegria frágil. Ela segurou o filho pela primeira vez, o corpinho quente contra o peito, chorando baixinho enquanto João observava da porta, o peito apertado de alívio e dor. Mas o caminho para casa era incerto. Alta médica iminente, contas pendentes, e o fantasma de Carla pairando como uma sombra. Na saída, João carregava a mala de Maria, passando pela portaria onde famílias se despediam com abraços apertados. O sol rompia as nuvens, iluminando a avenida onde o trânsito recomeçava, um lembrete de que a vida implacável exigia resiliência. Ele apertou a mão de Maria, prometendo em silêncio ser melhor, enquanto o ônibus 12 os levava de volta ao bairro, as ondas ao fundo, sussurrando segredos não ditos. O ônibus 12 chacoalhava pelas ruas irregulares do bairro operário, o motor rangendo como um lamento antigo, enquanto o sol do meio-dia castigava o teto de metal. Dentro, o ar estava denso de suor e cheiro de peixe seco, com passageiros apertados uns contra os outros, mães com bebês no colo,
Pescadores de volta do mar com redes enroladas nos pés. João segurava a mão de Maria com firmeza, sentindo o calor da palma dela contra a sua, calejada de graxa e remorso. Ela encostava a cabeça em seu ombro, o rosto ainda marcado pela palidez da recuperação, os cabelos presos em um coque frouxo que deixava fios soltos grudarem na nuca úmida. Pedro dormia no sling improvisado de pano contra o peito dela. O corpinho minúsculo respirando ritmadamente, um milagre frágil que os médicos haviam liberado após dias de monitoramento na UTI neonatal. Ele tá quentinho, né? Como se soubesse que a gente tá voltando para casa, murmurou Maria, a voz suave mas carregada de uma exaustão que não se dissipava. João assentiu, o olhar perdido na janela embaçada, onde as palmeiras balançavam ao vento salgado e as casas de alvenaria se amontoavam contra os morros íngremes. O apartamento no terceiro andar os esperava, com suas paredes descascadas e o colchão fino que agora abrigaria 3. Mas a alegria da alta era ofuscada pelas contas que se acumulavam como conchas na praia após a maré alta. O empréstimo ao chefe da oficina, com juros que mordiam como caranguejos. O aluguel atrasado, que a proprietária, uma viúva rabugenta do andar de baixo, já havia cobrado batendo na porta, e os remédios para Pedro, caros demais para o salário magro de mecânico. A gente vai se virar, amor. Eu trabalho dobrado na oficina e o seu Zé disse que tem mais barcos para consertar com o temporal que vem aí. Disse ele, forçando um tom otimista que soava falso até para seus próprios ouvidos. Maria apertou a mão dele, os olhos castanhos encontrando os seus, com uma confiança que o envergonhava. Eu sei, João. A gente sempre se virou. Esse bebê é nossa força. Desceram no ponto final, a rua principal fervilhando com o movimento da tarde. Camelôs gritando ofertas de coco gelado, crianças correndo atrás de uma bola furada e o som distante das ondas quebrando na praia como um rugido constante. Subiram as escadas rangentes do prédio, o ar abafado invadindo os pulmões, misturado ao cheiro de feijão cozinhando nas cozinhas vizinhas. Dona Lourdes, a vizinha do segundo andar, espiou pela porta entreaberta, o rosto enrugado iluminado por um sorriso maternal. Olha só o neném. Deus abençoou Maria. Vem cá, deixa eu ver. Ela estendeu os braços ossudos, marcada por anos lavando roupa no rio próximo, e pegou Pedro com delicadeza, embalando-o enquanto murmurava uma reza baixa. Eu trouxe um mingau de aveia para os primeiros dias. Não é muito, mas ajuda com o leite. O gesto simples de uma mulher que mal tinha o suficiente para si tocou Maria como um bálsamo. Obrigada. Dona Lourdes, você é um anjo nesse bairro. João observava em silêncio, o peito apertado pela gratidão e pela culpa. Quantas vezes ele passara por ali, mente em Carla, ignorando as solidariedades que teciam a rede da comunidade. No apartamento, o espaço apertado parecia ainda menor com o berço improvisado de caixote forrado de lençol. Maria deitou Pedro ali, cobrindo-o com um cobertor tricotado pela avó dela no interior, e se sentou na cama, as mãos trêmulas ao tocar a barriga agora vazia. Eu sinto falta dele dentro de mim, João, mas agora é real, né? A gente é família. Ele se ajoelhou ao lado dela, beijando sua mão, mas as palavras de seu Antônio ecoavam em sua mente. Cuida da sua. A traição era uma ferida aberta, infeccionando cada momento de ternura. É amor. Família para valer. Saiu para a cozinha minúscula, preparando um chá de ervas com as folhas que Dona Lourdes deixara, o vapor subindo como fumaça de um incêndio contido. À noite, enquanto Pedro choramingava de cólicas, João saiu para buscar leite em pó na mercearia da esquina. As ruas iluminadas por postes piscantes que lutavam contra a escuridão úmida. O ar carregava o cheiro de chuva recente, poças refletindo as luzes amareladas e o som de forró escapando de uma janela aberta. Mas ao se aproximar da mercearia de seu Antônio, no bairro vizinho, o coração acelerou. A vitrine iluminada mostrava prateleiras de pães e enlatados, e lá dentro, Carla atendia um cliente, o rosto composto, mas os olhos fundos de noites mal dormidas. Ele parou na calçada, o peso da sacola invisível em suas mãos, debatendo se entrava ou fugia. Só uma palavra.
para fechar isso direito, pensou, empurrando a porta tilintante. Seu Antônio ergueu os olhos do caixa, o bigode grisalho se contraindo em uma linha dura. Você aqui? Tem coragem, rapaz? Carla congelou atrás do balcão, os braços cruzados sobre o peito, o colar de conchas imóvel. O que quer, João? O leite? Eu embrulho e você vai embora. A voz dela era gelada, mas tremia nas bordas, revelando a dor que ainda sangrava. Ele se aproximou devagar, o cheiro de farinha e tabaco preenchendo o ar apertado. Não vim comprar briga, vim pedir perdão de verdade. Eu destruí o que a gente tinha, e pior, machuquei você e o seu Antônio. Mas o Pedro nasceu e ver ele lutando me fez ver o quanto errei. Não espero que volte, mas me deixa ser amigo, se puder. Carla baixou os olhos, mordendo o lábio, enquanto seu Antônio observava em silêncio, os punhos cerrados sobre o balcão gasto. Amigo, depois de me fazer de boba na frente do hospital inteiro, eu sonhei com você, João, com uma vida simples, sem mentiras. Lágrimas brilharam, mas ela as enxugou rápido, erguendo o queixo com a teimosia do sertão. Meu pai me ensinou a perdoar, mas esquecer é outra coisa. Vai para sua família. Eles precisam de você inteiro. Seu Antônio interveio, a voz rouca suavizada pela fadiga do dia. A menina tem razão. Eu vi você no hospital carregando a mala dela. Começa aí, mas se pisa na bola de novo, eu mesmo te confronto no mar. O velho estendeu uma lata de leite sem cobrar, um gesto de compaixão relutante que cortou João como uma rede rasgada. Saindo da mercearia, o vento salgado batia no rosto, carregando o som das ondas distantes. Ele caminhou de volta, as ruas vazias agora, exceto por um cachorro vira-lata farejando poças. No apartamento, Maria ninava Pedro, a luz fraca da lâmpada iluminando seu perfil sereno. Demorou, hein? Tudo bem? João entregou o leite, sentando ao lado dela, o peso aliviado por um fiapo. Tudo, amor, só conversando com o seu Antônio. Ele me deu um conselho. Não contou o resto, mas pela primeira vez a mentira não doeu tanto. Era um passo para a verdade. Enquanto Pedro adormecia, João abraçou Maria, sentindo o cheiro de leite e esperança no ar úmido. O bairro dormia sob o céu estrelado da costa, onde as marés eternas lembravam que o perdão, como o mar, vinha em ondas lentas, mas transformadoras. Mas as dívidas ainda apertavam, e o amanhã traria o teste real de sua resiliência, forjado no sal e no suor da vida cotidiana. As semanas seguintes se arrastaram como as marés baixas que expunham as conchas quebradas na praia, revelando fragilidades que o dia a dia tentava esconder. O apartamento no terceiro andar, com suas paredes úmidas e o rangido constante das escadas, tornara-se um refúgio precário para João, Maria e o pequeno Pedro. O sol escaldante do nordeste batia forte nas janelas entreabertas, misturando o ar salgado do mar ao cheiro de mingau de aveia que Dona Lourdes trazia toda manhã. Um gesto de solidariedade que aquecia mais que o fogão a gás improvisado. Maria, ainda se recuperando da cesariana, passava os dias amamentando o filho no colchão fino, o corpo marcado por cicatrizes que doíam menos que o cansaço acumulado. Seus olhos, outrora cheios de uma inocência simples, agora carregavam uma sombra de dúvida, como se pressentisse as rachaduras no casamento que João tentava remendar com silêncios forçados. João acordava antes do sol nascer, o corpo pesado de noites mal dormidas, e descia para a rua ainda escura, onde o orvalho molhava os paralelepípedos, e os primeiros pescadores arrastavam redes rumo ao porto. Na oficina de barcos, o cheiro de salitre e graxa o recebia como um velho conhecido. Mas o chefe, com seu bigode grisalho e olhares desconfiados, apertava o passo. O empréstimo tá correndo, rapaz. Mais um mês e eu cobro com os juros que combinamos, resmungava o homem, enquanto João consertava um motor enferrujado, as mãos calejadas tremendo ao lembrar da dívida que nascera da emergência no hospital. O salário mal cobria o básico. Arroz, feijão e fraldas para Pedro, compradas a prazo na mercearia de seu Antônio, onde as visitas de João se tornaram um ritual tenso de olhares evasivos e trocas mínimas. Uma tarde chuvosa,
com o céu cinzento despejando água grossa sobre os telhados de zinco, Maria confrontou o que pairava no ar. Pedro choramingava no berço de caixote, o corpinho agitado por uma febre baixa que os remédios do posto de saúde mal controlavam. Ela sentou na mesa de plástico da cozinha, o vapor do café subindo entre eles, e fixou os olhos em João. Você tá estranho desde o hospital, amor. Como se carregasse um peso que não divide comigo. É o dinheiro? Ou tem outra coisa? A voz dela era baixa, mas firme, forjada nas noites em que dançavam forró na praia e sonhavam com um futuro além da precariedade. João parou, a xícara tremendo em sua mão, o som da chuva batendo na janela como um tambor de culpa. As palavras de Carla ecoavam. Vai para sua família. Ele respirou fundo, o peito apertado como uma rede enroscada. Eu traí você, Maria, antes do Pedro nascer, com uma mulher do bairro vizinho. Foi burrice. Escape da pressão toda. O trabalho, o bebê, a gente apertado aqui. As confissões saíram aos tropeços, cruas como o peixe fresco que vendiam no mercado. Maria congelou, os olhos arregalados, uma lágrima escorrendo pelo rosto moreno, enquanto o mundo parecia desabar ao redor. No hospital, enquanto eu estava na cirurgia, ela se levantou devagar, as mãos apoiadas na barriga que ainda doía, o corpo tremendo como as palmeiras no vendaval. Eu quase morri, João. O Pedro quase não veio. E você? Você estava pedindo ela em casamento? A notícia se espalhara pelo bairro como fofoca em barraca de praia. Uma enfermeira tagarela contara a Dona Lourdes, que com bondade pesada alertara Maria em uma visita. João caiu de joelhos no chão úmido, as lágrimas misturando-se à poça de chuva que entrava pela fresta da porta. Eu estava louco de medo, amor, mas errei feio. Perdi ela e quase perdi você. Me dá uma chance de consertar. Pelo Pedro, pela gente que a gente construiu dançando na fogueira. Maria virou o rosto para a janela, vendo a rua alagada onde crianças chapinhavam em poças, rindo apesar da miséria. A dor a rasgava, um misto de traição e exaustão que ecoava as histórias de mulheres do bairro, abandonadas ou traídas em meio à luta diária. Mas ali, com o filho chorando ao fundo, ela viu o homem que a carregara nos braços para a ambulância, que velara noites na UTI. Eu te perdoaria se fosse só uma vez, João, mas isso dói como o mar levando tudo. Ela se aproximou, tocando seu ombro com hesitação, um gesto de compaixão que nascia da resiliência sertaneja dela. Fica pelo Pedro, mas se acontecer de novo, eu saio com ele para o interior, para a casa da minha mãe. Os dias seguintes foram um teste de paciência, como esperar a maré encher uma rede vazia. João dobrou o turno na oficina, o suor escorrendo pela camisa enquanto remendava barcos danificados pela chuva, o chefe finalmente aliviando a pressão ao ver sua determinação. Tá se endireitando, rapaz, mas não me decepciona, disse o homem batendo em seu ombro com uma palmada que valia mais que palavras. No apartamento, Maria começou a trabalhar como costureira em casa, remendando roupas para vizinhas, os dedos ágeis tecendo não só tecidos, mas laços de confiança renovados. Dona Lourdes trazia sopa de peixe nos fins de semana, sentando na sala apertada, para contar histórias do tempo em que o bairro era só dunas e promessas. A vida aqui na costa ensina a soltar o que machuca, Maria, segura no que nutre, aconselhava a velha, embalando Pedro com mãos experientes. Uma manhã ensolarada, com o céu azul se estendendo até o horizonte, João levou Maria e Pedro para a praia pela primeira vez desde o nascimento. O calçadão fervilhava de vendedores de tapioca e turistas sazonais, o som das ondas abafando o burburinho. Eles sentaram na areia morna, Pedro engatinhando com cuidado, rindo ao tocar a espuma das ondas. Carla passou ao longe, caminhando com o pai, o vestido leve balançando ao vento. Seus olhos se cruzaram por um instante, um adeus silencioso, carregado de perdão distante. Seu Antônio acenou de leve, um gesto de paz forjada no tempo, enquanto Carla sorria para o mar, o colar de conchas brilhando como um talismã de superação. João abraçou Maria pela cintura, sentindo o calor dela contra o seu, o sal do mar limpando as feridas antigas. Obrigado por ficar, amor.
Eu vou ser o homem que você merece. Ela encostou a cabeça em seu ombro, os olhos no horizonte onde o sol se punha em tons de laranja. A gente constrói do zero, João, como as ondas que voltam sempre. Pedro riu, jogando areia, e naquele momento, em meio à vastidão da praia e à simplicidade da vida costeira, a família encontrou uma âncora verdadeira. Não em promessas vazias, mas na resiliência diária, tecida com compaixão e o suor de quem luta contra as correntes invisíveis da pobreza e do erro. O mar sussurrava ao fundo, eterno e transformador, levando embora o que não servia e trazendo a esperança de um amanhã mais firme.